Engolfo de baixa. O que é e como identificá-lo? Pessoal, agora eu estou selecionando alguns assuntos diferentes aí. Tem coisa nos PDFs que eu não vou estar passando para vocês, porque eu entendo que é coisa básica. Tem coisa que eu entendo que é coisa muito básica, que vocês conseguem estar se virando aí. Então, eu estou selecionando bastante. Tudo é útil, isso que eu estou enviando para vocês, tudo é útil. Porém, se ficar alguma dúvida em algum assunto que eu não colocar em videoaula, só me perguntar que eu vou lá e faço, tá? Então, engolfo de baixa é um padrão de baixa no gráfico de candlestick. Candlestick é o candle, né? As velas. Ele sinaliza a reversão de um movimento de alta do preço para um movimento de baixa. Reversão de alta para o início de uma baixa, né? Principais características. Ocorre após um movimento de alta definido, sequência de máximas ascendentes. Ocorre após um movimento de alta definido, sequência de máximas ascendentes. O que eu mostrei, eu acredito que no vídeo anterior, sobre um topo mais alto, demanda, um topo mais alto que o outro, e aí chega lá num suporte, numa resistência, e ele trava ali, não consegue romper, né? Então, formado por dois candles com cores distintas. O primeiro tem que ser um candle de alta, corpo branco. O segundo tem que ser um candle de baixa, aqui está bem explicativo. O corpo do segundo candle tem que encobrir o corpo do primeiro. Lembra dos detalhes? Logo, o preço de abertura do segundo candle é igual ou superior ao de fechamento do primeiro. Lembra do que eu falo da abertura lá? E o preço de fechamento do segundo é inferior ao de abertura do primeiro. Lembra o padrão de candle? Não há necessidade do corpo do segundo candle encobrir as sombras do primeiro. Exemplo da formação. Né? O primeiro candle, abertura e fechamento. Abertura, o engolfo de baixa ele dá a gente já enxerga na metade do candle aqui, a gente já enxerga na metade, e o fechamento dele é uma outra situação que eu não passei para vocês ainda, tá? Então, isso aqui é um assunto novo. O fechamento do segundo candle, ele acaba sendo abaixo do primeiro, do anterior, né? Então, o fechamento desse aqui foi a abertura. Então, o fechamento do segundo foi abaixo da abertura do anterior. Isso aqui a gente chama de engolfo de baixa, né? Que já demonstra, eu acho que quem está no canal de B3, eu não falei sobre esse padrão, mas mandei estudar, né? E estou colocando aqui no Forex para vocês. Então, né, o fechamento do segundo candle abaixo da abertura do último, né? Logo, ele indica um padrão de queda, de reversão de tendência. Isso você enxerga assim, ó, ele foi subindo, 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 um topo alto, um topo mais alto, um topo mais alto, um topo mais alto, e aí começou né, deu um candle de queda. Você detecta quando o fechamento do último é abaixo da abertura do primeiro, né? A gente chama esse de primeiro porque foi o último de alta. Então, a gente chama ele de primeiro por causa disso.
mas você denomina assim do jeito que você achar melhor. Fatores que potencializam o padrão. O primeiro candle, com um corpo bem pequeno de alta, demonstrando identificação dos investidores, tá? O primeiro candle com um corpo bem pequeno de alta, demonstrando indefinição dos investidores após um movimento de alta. Então, já demonstra, lembra o padrão de vela? Se ele não está dando um padrão bem legal ali, né? Ele deixa pavio e começa a ser um candle pequeno de alta, ele já demonstra indefinição, indecisão, né? E o segundo com um grande corpo de baixa, sinalizando uma forte pressão vendedora. Um forte corpo de baixa, sinalizando uma forte pressão vendedora. Tá? Fatores que potencializam o padrão. O corpo do segundo candle encobrindo mais de um corpo dos candles anteriores. O corpo do segundo candle encobrindo mais de um corpo dos candles anteriores. Olha lá. Né? Isso aqui demonstrou que é uma força terrível de reversão. Volume alto na formação do segundo candle, preferencialmente superior ao do candle do primeiro candle. Né? Tá total aí. Né? Potencializa. Fatores que potencializam o padrão. Formação do padrão. Dentro de uma tendência de baixa do preço, em uma área de resistência no gráfico. Vamos para o exemplo. Aqui, como está sinalizado lá em cima, aquele mesmo padrão, né? Aquele mesmo padrão. A gente sabe que não é uma reta linda, nunca vai ser, ele sempre vai, né? Tentar te dar um susto, outro padrão lindo, né? Aí começou a dar um paviozão, você sabe, porra, aqui é o momento de eu sair da operação, porque ele pode reverter, né? Ele pode reverter. E a mesma coisa serve, já entrando no assunto, para uma situação de alta. Olha o tamanho desse candle, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Olha o tamanho desse em relação a esse. Ele já está, né, dando a entender uma certa alta aí. Já seria outro gatilho, né? Para quem faz day trade, é outro gatilho para fazer uma operação curta, tá? E aí a gente chega ali, de novo, olha o rasgo. Olha o rasgo do candle. Né? Ela tem até o exemplo de pontos que caiu. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Isso aqui, às vezes, normalmente você teria traçado uma resistência, teria traçado, né? Teria algo aqui, nessa região aqui, para saber, para ter mais uma noção. E aí, ocorreu a queda, e ele, aqui é outro padrão, ó, tamanho desse candle, tamanho desse aqui. Sabe? É só ir seguindo o padrão. A gente, quando faz o day trade,
é padrão, você vai seguindo o padrão de Kendall, cara, não tem outra explicação, não tem outra justificativa. Engolfo de baixo de novo, número 3, ó. Olha o tamanho, derreteu, né? O tamanho reverteu. Engolfo de baixa novamente, olha, a gente olha pelo tamanho desse, esse daqui foi uma confirmação ruim, esse foi uma boa confirmação, continuou caindo. Continuou caindo. Então, isso é exemplo no gráfico de padrões de Kendall. Cara, eu falei na última aula da B3 hoje, se você aprender e decorar os padrões de Kendall, você opera qualquer mercado na sua vida, tá? Então, fica por aqui essa aula de padrões de Kendall. E, pessoal, se vocês não entenderem alguma coisa, se eu preciso de uma explicação melhor, manda brasa, me chama, que eu gravo novamente, beleza? Vou encerrando por aqui essa aula, tá? Que é engolfo de baixa ou um padrão de baixa, uma reversão de tendência. Tá bom? Como identificar isso? Estudem bastante os padrões no gráfico, né? Aproveita um pouquinho que eu explico aqui, às vezes passa uma situação diferente para vocês e vamos para cima, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.